Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim, com a graça e com o apoio de Deus sempre. Gente, o mundo nunca esteve tão perto, quando a gente observa a história recente da humanidade, de um conflito aberto em escala global, e diversos são os fatores geopolíticos, que contribuem para isso. Nós temos aí, o conflito da Ucrânia, iniciado aí em 24 de fevereiro do ano passado, e também recentemente agora, nessas últimas semanas, estamos presenciando o conflito entre Israel e o Hamas. Bom, melhor dizer, entre Israel e os terroristas, que são financiados pelo Irã. Bom, é disso que nós trataremos na aula de hoje e falaremos sobre o fator Irã no complexo jogo de poder no cenário internacional. Bom, pessoal, para a gente compreender melhor isso, nós precisamos retroceder na história até o final da década de 70, quando houve a Revolução Islâmica no Irã. Nós faremos aí um breve passeio pela história desta revolução, para depois nós colocarmos a nossa opinião sobre os possíveis acontecimentos que poderão ocorrer em breve e cujas consequências são totalmente imprevisíveis, tá, pessoal? Eu sou o professor Silvânio Barcelos, estamos dando continuidade aos nossos vídeos deste ano, com temas relacionados à geopolítica, história e também atualidades que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá, não é, pessoal? E também aos amantes do conhecimento em geral. Bom, então vamos à história da Revolução Islâmica para depois nós fazermos os nossos comentários. Em janeiro de 1979, os islâmicos xiitas do Irã, liderados pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, derrubaram o governo do Shah Reza Pahlavi, que estava no poder desde a década de 1940 e era um grande aliado dos Estados Unidos, e proclamaram a Revolução Islâmica. Isso ocorreu em janeiro de 1979. O movimento já vinha desde 1978, quando as diversas correntes de oposição ao Shah, compostas aí por esquerdistas, liberais e muçulmanos tradicionalistas, se uniram sob a liderança de Khomeini. Khomeini estava exilado desde 1964 no Iraque, e a partir de 1978 ele ficou exilado na França. O governo não conseguiu controlar as manifestações de oposição ao regime, o governo iraniano, não é? O que acarretou na queda e no exílio do Shah Reza Pahlavi. O poder foi transferido ao primeiro-ministro Shapur Bakhtiar, mas durou muito pouco tempo. As Forças Armadas aderiram aos revoltosos e no dia 1º de fevereiro de 1979, Khomeini voltou triunfalmente a Teherã, que é a capital do Irã. 2 meses depois, em 1º de abril, um plebiscito referendou o governo revolucionário provisório do Ayatollah Khomeini. O Irã foi declarado oficialmente uma república islâmica, que, em plena Guerra Fria, não se aliava nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética. Os xiitas acreditavam na Jihad, a Guerra Santa que converteria o mundo à fé islâmica, e diziam que essas duas potências eram regidas pelo grande Satã. Bom, pessoal, se isso era válido para o início da década de 1980, absolutamente não é válido para os dias atuais. Haja vista aí a grande aproximação do regime de Teherã com o Vladimir Putin, da Federação Russa, não é mesmo? Bom, pessoal, em 4 de novembro de 1979, um grupo de estudantes islâmicos tomou a embaixada norte-americana em Teherã e fez 52 reféns. Os sequestradores exigiam que os Estados Unidos entregassem o Shah Reza Pahlavi para que ele fosse julgado por um tribunal do governo revolucionário, com o Ayatollah Ruhollah Khomeini no poder. O fato aconteceu 9 meses depois do fim da Revolução Islâmica. Na época, o então presidente americano Jimmy Carter era um forte aliado do governo de Pahlavi e decidiu dar asilo a ele sob o argumento de que o Shah estava doente e acuado. Os reféns foram libertados no dia 20 de janeiro de 1981, dia em que Ronald Reagan
tomou posse como novo presidente dos Estados Unidos. Um acordo naquela época entre Irã e Estados Unidos colocou fim ao sequestro de 444 dias. Após a Revolução Islâmica de 1979, que substituiu a monarquia por uma república islâmica, o sistema político iraniano combina elementos pseudo-democráticos e teocráticos, baseados em fundamentos religiosos. Apesar de o organograma de comando do Irã ser complexo, grande parte do poder recai sobre uma única figura, a do líder supremo. O papel que o líder supremo possui no Irã se baseia nas ideias do Ayatollah Ruhollah Khomeini, primeiro a assumir esse cargo e figura central na revolução. O líder supremo ocupa o teto da estrutura de poder político do Irã. Até agora, apenas 2 pessoas ocuparam este posto, o Khomeini e o Ayatollah Ali Khamenei, que ocupa essa posição, desde 1989. Foi Khamenei que, após o assassinato de Soleimani, em 3 de janeiro de 2020 pelos Estados Unidos, prometeu uma grande vingança. Como parte dessa vingança, o Irã bombardeou bases que abrigam tropas americanas no Iraque, ação que o Ayatollah classificou como um tapa na cara dos Estados Unidos. O líder supremo é o chefe de Estado e a máxima autoridade política e religiosa do país. E o cargo é vitalício. Bom, pessoal, conforme nós pudemos observar aí no breve relato que nós fizemos sobre a Revolução Islâmica de 1979 no Irã, nós tínhamos aí até aquela data governos que eram aliados dos Estados Unidos, inclusive o último deles foi o Shah Reza Pahlavi, que foi deposto pelo regime recém-instaurado do Ayatollah Khomeini, que instala lá no Irã um governo teocrático governado pelo Islã, de forma mais abrangente. Bom, isso coloca o Irã numa posição totalmente contrária aos interesses dos Estados Unidos. Bom, os interesses dos Estados Unidos, que foram prejudicados por essa virada de poder no Irã, podem ser representados pelas altas reservas de petróleo e gás que o Irã possui e também pela região estratégica do Estreito de Hormuz, que fica entre o Irã e a Arábia Saudita e é um corredor de escoamento de produtos comerciais e também de gás e petróleo. Bom, pessoal, fica fácil a gente começar a ligar os pontos para perceber que o Irã se tornou uma peça-chave, nesse conturbado jogo que vem sendo jogado, vem sendo travado desde 1979. Bom, olhando de uma forma mais ampla, nesse jogo de xadrez que nós estamos nos referindo, e tendo em conta aqui o fator Irã, nós precisamos compreender que o que está em jogo, numa perspectiva mais ampla, é uma disputa que é muito intensa, que vem sendo travada entre os Estados Unidos e a China. Nós falamos isso em vídeo recente, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do canal para quem tiver interesse em aprofundar esse assunto. Bom, segundo os analistas, um confronto entre a China e Estados Unidos é inevitável. Só que tem um problema, Você tem um problema aí, a China tem aliados poderosos, que são representados pela Rússia e também pelo Irã. Bom, com relação à Rússia, as peças já foram sendo movimentadas com a invasão do Vladimir Putin ao território da Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado, de 2022. Em relação à Ucrânia, nós tínhamos lá até o ano de 2014 governos que eram aliados dos Estados Unidos, inclusive o último deles foi o Viktor Yanukovych, que foi deposto numa manobra de guerra de quinta geração, uma revolução colorida, que foi promovida pela Victoria Nuland dos Estados Unidos no ano de 2013. Eles foram vitoriosos nesse sentido e conseguiram mudar o regime político lá da Ucrânia, colocando o governo a favor dos Estados Unidos,
que foi o Petro Poroshenko, né? Petro Poroshenko. Bom, dessa forma, pessoal, olha só, ao empurrar a Rússia para a guerra, você tem aí, né, uma desestabilização da Federação Russa, né? Que é um potencial aliado da China. Bom, então, eu acho que quando a gente pensa, né, na movimentação das peças desse complicado xadrez, a próxima questão seria o Irã. Bom, então, como fazer isso, né? E o que nós vimos recentemente, né, nessas últimas semanas, aí foi o início, né, do escalar de tensões que tem como objetivo aí o Irã. Por isso nós chamamos de fator Irã. Quando o Hamas, né, invade o Iraque, desculpa pessoal, quando o Hamas invade Israel, esse jogo teve início, né? Começaram então uma nova fase, né? E essa fase tem como objetivo final um confronto com o Irã. É preciso um motivo muito forte, né, para que esse confronto entre Estados Unidos e Irã ocorra, né? Vários analistas têm falado disso constantemente. O professor Luiz Antônio Peixoto Vale, o analista Daniel Lopes, né? Bom, pessoal, então, quando a gente pensa nesse sentido, é preciso que a gente entenda, né, como que nós chegamos até esse ponto, né, pessoal? Até esse ponto. Bom, para a gente compreender isso, eu vou fazer algumas ponderações aqui, depois a gente faz a nossa conclusão, tá, pessoal? Numa reportagem recente do Telegraph, né, a matéria, né, afirma que o Putin está formando um eixo do terror quando ele recebe representantes do Hamas e do Irã em Moscou. Isso aconteceu nesses dias bem recentes agora. Tá, então, bom, nós podemos perceber aí, né, que os atores desse jogo geopolítico estão jogando as suas peças, né, e os resultados realmente são imprevisíveis. Bom, pessoal, com relação à atuação do Hamas, a gente precisa retroceder bastante na história para compreender o que verdadeiramente existe por detrás da cena, né, nos bastidores. Bom, quando a gente lê a obra do Mikhail Pachepa, que é denominada de Desinformação, a gente percebe, né, que os grupos islâmicos eles foram radicalizados por agentes da KGB, e o Mikhail Pachepa era um desses. Ele estava lotado na Romênia, a serviço da KGB, e foi incumbido, né, pelo general Yuri Andropov para promover uma série de iniciativas que visava fortalecer os grupos islâmicos radicais, inclusive incutindo aí ou aumentando o ódio, né, desses grupos ao povo judeu, né, ao povo de Israel. Na obra Desinformação do Mikhail Pachepa, ele fala de uma coisa extremamente interessante e uma das estratégias, né, que foram utilizadas a mando aí do general Yuri Andropov foi a escrita de uma obra denominada de Os Protocolos dos Sábios de Sião, que seria pretensamente escrita, né, por líderes sionistas. Essa obra ela tem, né, na sua essência uma agenda para a dominação do mundo. Só que, pessoal, essa obra não foi produzida por líderes sionistas, mas sim por agentes da KGB. E essa obra foi disseminada através do Mikhail Pachepa em basicamente todos os países árabes, né, que professavam aí a fé islâmica. Bom, e isso ajudou a acelerar, né, a aumentar o ódio, né, dos grupos islâmicos ao Estado de Israel. Bom, na obra, vejam como um só livro, né, pode modificar aí o cenário internacional. Na obra Minha Vida, né, Minha Luta, do Adolf Hitler, ele cita aí os protocolos dos Sábios de Sião. Bom, será que esse foi um dos fatores que levaram o regime nazista a promover uma limpeza étnica durante a Segunda Guerra Mundial? Tá aí uma excelente pergunta, não é, pessoal?
Bom, uma outra obra também que eu considero seminal para a gente entender isso é uma obra do Anthony Sutton, que é Wall Street, Wall Street, a Ascensão de Hitler. Nesta obra, o Anthony Sutton, né, ele cita alguns patrocinadores, né, do regime nazista e também da Revolução Russa. Entre esses patrocinadores, nós temos aí a família Rockefeller, o JP Morgan, né, a General Electric, que foi fundada aí pelo Thomas Edison, e também o Prescott Bush, que é o avô do George Bush, tá, pessoal? Então vejam só que coisa paradoxal, né? Você tem mega capitalistas aí patrocinando, né, o regime nazista e também a Revolução Russa. Isso demonstra uma outra faceta de tudo isso que a gente tem falado, uma outra faceta dos jogos de poder. Uma coisa, pessoal, é o que está aparente, né? Que são representados aí por governantes, setores militares e tudo mais. A outra é o verdadeiro jogo, que é travado por detrás das sombras, né? Uma obra que fala bastante disso e é muito esclarecedora é a obra do David Horowitz e do John Perazzo, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, onde ele fala como George Soros, né, integrante aí do Partido dos Democratas, ele consegue influenciar os rumos da política dos Estados Unidos, não é, gente? Bom, outros pensadores também nos ajudam a pensar esse intrincado jogo de xadrez. Um deles é o querido Alexandre Costa, né? Tem várias obras, entre elas nós podemos destacar Nova Ordem Mundial, O Brasil e a Nova Ordem Mundial, e também Bem-vindos ao Hospício. Bom, pessoal, eu estou dizendo isso aí só para reafirmar uma questão que já está se tornando senso comum entre os analistas sérios aqui no Brasil e também fora do Brasil, que é o jogo verdadeiro que é travado nos bastidores, não é, pessoal? E eles utilizam das táticas de guerras assimétricas e também guerra de quinta geração para desestabilizar o inimigo. Exemplo disso é o livro do Joseph Douglas, né, Cocaína Vermelha, que ele explica, né, como que as ações, né, da Rússia, e também nós temos aí o dedo da KGB, e eles treinaram aproximadamente 15 mil traficantes, né, para que eles pudessem se tornar aí numa rede eficiente de distribuição de drogas nos Estados Unidos e também em todo o Ocidente, inclusive no Brasil. E nada mais desestabilizador do que isso aí, não é, pessoal? Tá, então, encerrando aqui as nossas considerações, eu espero que não tenha ficado muito complicado, né? Eu comecei a utilizar de várias informações, mas a ideia simples está no seguinte: era preciso enfraquecer a Rússia e nós temos aí a guerra da Ucrânia. Agora a bola da vez é o Irã, por isso eu denominei esse vídeo de O Fator Irã. Bom, as peças já foram movimentadas quando o Hamas invadiu a Israel. Bom, provavelmente os próximos passos aí serão as ações do Hezbollah. Bom, se a resposta israelense, né, as ações do Hezbollah no Líbano forem de forma desproporcional, como é usual, né, faz parte da doutrina militar de Israel, provavelmente isso provocará a entrada do Irã no conflito. O Irã entrando no conflito, os Estados Unidos também precisarão entrar nesse conflito. Enquanto isso, a China vem agindo nos bastidores, né? Financiando os grupos islâmicos radicais, tá, pessoal? Bom, então, o desenrolar de tudo isso aí, as consequências de tudo no campo da geopolítica são realmente imprevisíveis, tá, pessoal? Então, nos resta aguardar e observar os acontecimentos, tá, pessoal? Bom, o que vocês acharam de tudo isso? Deixem seus comentários, né, suas dúvidas e sugestões, que eu terei enorme prazer em responder a todas elas, ok? Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal,
ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Pessoal, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um cordial abraço do professor Silvânio Barcelos e até breve.